da grande maioria. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio desse momento, pela leitura da Tua palavra aos nossos corações. E pedimos, Senhor, a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos falar sobre o diácono e o serviço cristão. O diaconato tem sido, através dos tempos, um ministério de reconhecido valor nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Sua origem remonta ao tempo do início do cristianismo, na igreja que se formou em Jerusalém. Os homens que então foram escolhidos e separados para este ministério prestaram serviços muito relevantes, que ficaram registrados nas páginas do Novo Testamento. A consagração dos primeiros diáconos ocorreu como consequência de uma murmuração de pessoas descontentes, as quais alegavam que havia favorecimento das mulheres judias em detrimento das mulheres gregas, que eram arroladas para receberem mantimento. Para sanar o problema, os apóstolos e a igreja resolveram separar 7 homens para cuidarem da distribuição, de modo que eles, apóstolos, ficassem livres para se dedicarem à pregação, ao ensino da palavra e à oração. E nós vemos que a escolha foi feita com muito critério, né? Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste negócio. Boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Então, o diácono não é escolhido, né, de qualquer maneira. A igreja tem uma responsabilidade muito grande ao escolher os seus diáconos. Evitar escolher por simpatia, por homenagem, por qualquer critério que não seja o critério bíblico. Porque o ministério é de serviço, é alguém para trabalhar mesmo, é alguém para estar à disposição da obra do Senhor na sua igreja. Enganam-se os que pensam que a existência de diáconos só se justificou na época apostólica, e eles só atuaram naquele tempo. Nas epístolas do apóstolo Paulo, há referências claras a respeito de irmãos que exerceram o diaconato em outras igrejas.
além da Igreja de Jerusalém, estabelecidas pelas obras missionárias através dos anos, como se pode ver em duas passagens que aqui citaremos. A primeira, em Atos 21, versos 8 e 9, que diz: no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Em Filipenses, capítulo 1, verso 1 a 6, Paulo, Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, nós vemos que é um ministério que vem de longa data, né? Desde os primórdios, desde a igreja primitiva. É claro que a época em que vivemos é diferente da época apostólica. Os problemas e circunstâncias são diferentes. E isso nos obriga a uma constante atualização, a fim de que possamos atender às reais necessidades da igreja. Mas nós vemos que, em que pese algumas mudanças, a essência da origem do diaconato ela persiste. Por quê? Os diáconos foram instituídos para trazer a paz na igreja, evitar a turbulência, evitar os maus entendidos, né? Trazer paz ao ambiente da igreja e assim facilitar o ministério pastoral e, consequentemente, o ministério da igreja. O diaconato sempre existiu e caminhou como parte integrante da igreja e continua sendo útil agora como no passado. Mas nós temos um exemplo muito bonito e consistente para nós como diácono. Jesus Cristo, o próprio diácono. No Novo Testamento encontram-se vários termos para o conceito de servir. Contudo, o termo que mais nos interessa é diaconeu, que possui o significado especial de serviço inteiramente pessoal, prestado ao outro. Jesus Cristo, através de seu exemplo de vida, chama os seus servos e servas para compartilhar das alegrias e esperanças, das tristezas e angústias da humanidade. Ele mesmo se apresenta como diácono,